Você tá bom? Eu também. Doutor, que alegria. Como que é seu nome todo? Antônio Meirelles. Antônio. Você banca aí, deixa eu contar um pouquinho da sua história aqui. Ô tio, ó, é conhecido nosso. Ele é casado com minha sobrinha. Nosso vereador especial. Doutor, você é sobrinho do Fábio Meirelles. Sobrinho, filho do Severino. Me fala o nome dos seus tios, Meirelles. O tio é Fábio de Sales Meirelles, Lélio de Sales Meirelles, José Sales Meirelles, meu pai que era Severino Sales Meirelles, Severino Edson Sales Meirelles, Maria Lília Meirelles Nascimento, a Georgina Casarotti Silva. Esses são os tios por parte dos Meirelles. Dos Meirelles. E por parte da outra família, como é que é? Minha mãe era que família? Também são 7. Lá são família Pereira. Pereira? Essa aí. Família Pereira. Põe de lado aí. Me fala então os tios seus. Os tios irmãos da minha mãe. Pereira. Pereira. Tinha um Fábio Pereira, né? Depois tinha a tia, a gente falava, ela tinha Neguinha, mas era Tereza Batista Demac, né? A minha mãe, que era Maria Aparecida Pereira Meirelles, Sônia Pereira Meirelles, Regina Pereira Meirelles e Luzia Pereira Terra. Essa era... Doutor, aqui ó, me ajuda um pouquinho. O pai da sua mãe, que Américo Batista Pereira. Então é esses Pereira aqui de Pedregulho, Pedregulho, meu avô foi vice-prefeito em Pedregulho. Pedregulho. Então você é parente do doutor João Joaquim Pereira? Sim. Doutor Joaquim Pereira Ribeiro. É primo, não sei se em 2º ou 3º grau. Você conheceu o seu avô? Conheci muito. Então me fala o nome dos parentes, dos irmãos dele, ué. Aí você lembra dos tio-avô? Olha, do meu avô eu conheci poucos, né? Mas o tio Tércio, né? E Joaquim. Esses eu conheci. E a avó, como é que ela, o nome? Minha avó era? Chamava Tereza. A Tereza, né? Batista Pereira. Do seu pai, era os Meirelles. Quem é que é o seu avô Meirelles? O meu avô chamava Severino Tostes Meirelles. É o que tem o nome da avenida ali na entrada da Restinga. E a minha avó era Georgina de Sales Meirelles. Ela, antes de casar, era Ferreira, né? E quando casou... Era Ferreira desses... Manuel Ferreira Gomes, lá de... não sei se era... Pedregulho. Sabe por quê? Ferreira da minha avó Georgina, eu acho que precede os de Pedregulho, porque o meu tataravô, ele era dessa região aqui da Restinga, e muito antigo aí, né? Se eu não tenho, assim, se eu não está me falhando a memória, pelos dados que eu tenho, ele estava aí, a família estava aí na região desde 1800 e pouco. Né? Os Ferreira de Pedregulho eram de 1837. Eu acho que ele precede, porque ali a parte da família que é Sales, Ferreira Sales, né? E até tem uma região na Restinga que é a região dos Sales, né? E essa propriedade é nossa, da família até hoje. Atualmente está em nome de propriedade do tio Fábio, ele que conserva essa parte. E em Cristais Paulista tem uma fazenda Mococa, né? A Mococa já é oriundo da esposa dele. Da esposa. Essa aqui. Sim. Ô tia, deixa aí pro Timané sentar em cima dele, ali, ó.
Esse aqui é irmão do meu sogro. O meu sogro era José Ponce. O dele é irmão. E esse pessoal, rapaz, eles deram uma corrida lá na Espanha, eles ficaram com medo da guerra e vieram tudo pra cá. Tudo. E você também veio lá da Itália, Na verdade, a parte que veio do Salles, essa é uma pesquisa que eu fiz, é na região ao norte, bem perto da Espanha, mas era portuguesa, era Trás-os-Montes. E lá na nossa origem, tinha um senhor que era detentor das quintas lá, em Trás-os-Montes, que ele era denominado Senhor de Chancim. Esse Senhor de Chancim é que deu origem aos Meireles, lá na região do norte, que é a região mais pobre de Portugal. É essa região, Trás-os-Montes. Ele veio, e aí esse senhor, num segundo casamento, é que veio, e as filhas dele são as ilhoas, que eles falam, que vieram aí em direção para o Brasil, as 3 ilhoas. E isso está muito ligado à história do cavalo, porque o cavalo, nosso cavalo, ele veio, quando Dom João VI veio para o Brasil, ele trouxe um indivíduo, um cavalo alter, e esse cavalo precisava deixar aqui uma prole. E o rei, então, ele disse que quem tivesse aqui na região uma tropa de égua para padrear com o cavalo dele, até receberia alguns títulos de nobreza. Né? E aí em Minas Gerais, houve uma grande seleção de éguas campolinas, cruzadas com esse cavalo alter. E que isso hoje é a origem do cavalo manga larga machador. É essa história ligada às famílias. Então tem família Souza Meireles, tem família Junqueira, tem família, todas elas ligadas a uma herança que veio relativamente unida com esses cavalos. Cavalos que deram origem a fazendas muito famosas em Minas Gerais. Elas são reverenciadas porque até hoje cultivam e cuidam de cavalos machadores. Doutor, eu não sou muito conhecedor dessa área, mas da minha região, que eles falavam muito o cavalo Campo Limpo. Campo Limpo. Aí Campo Limpo é uma das fazendas. Uma das fazendas, onde que tinha. Que produzia, cuidava da geração de cavalo, criação de cavalo. Aqui em Franca nós temos... A nossa origem familiar dos Meireles já é o Angaí, é o cavalo da linhagem Angaí. Angaí. Tem cavalo da linhagem JB, tem cavalo de linhagem que eles falam que é um cruzamento com 53, que vai algum sangue que mistura com o pessoal que veio para essa região de Batatais aqui, que era um pouco de... que eles falam que era cavalo manga larga paulista, mas a origem é uma só. Na base, lá atrás, na descendência, é o mesma tropa. Algumas tiveram, não sei se pela conformação e pelo aspecto de clima, ficaram um pouco mais alto. Outras mantiveram aquele padrão do campolino, um pouco mais baixo. Né? Mas, no geral, são todos manga larga. E o manga larga está ligado à movimentação do cavalo. Manga larga, a passada larga.
Passada larga. Coisa aqui na garagem. Não tem problema não, tio. Eu vou aproveitar, o senhor vai me dar licença. Não é dar licença, permitir pra gente gravar isso aqui, uma história tão rica. O senhor nunca andou a cavalo? Mas muito lá na roça. Da roça que é a fazenda, Era menino pequeno. da Fazenda Santana? É, na Santana, Guaraciaba. Mas andava em pelo. Não, aí quando tinha festa lá, andava até em bezerro lá. Mas, Subia até em bezerro lá no curral. ô, Bezerro é difícil, o corpo dele é sorto. Derruba a gente. eu vou pegar agora, tio, uma história aqui que vai ficar. Deixa eu gravar aqui. Ô, doutor, você andou muito a cavalo ou não? Andei e ando. E anda ainda? Ando. Me fala aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre selaria. Recentemente nós fizemos uma cavalgada aqui em Brodowski e fizemos uma cavalgada de 22 quilômetros. 22 quilômetros? Um entorno ali daquela região onde é o horto florestal, demos uma volta ali. E ali tem um grande criador, que eu sempre faço uma homenagem a ele, embora falecido recentemente, que é do proprietário do Aras Café, o Tonhão, né? Era um excelente criador. Ele, Em Batatais? Não. Em Batatais. Em Batatais. Ele teve alguns indivíduos, animais, que são hoje expoentes da raça, né? Tigrão Café, cavalos assim que estão fazendo a história moderna do cavalo. O cavalo, ele era o carro da época, quando eles chegaram. E não tinha estrada. É o meio de transporte. É o meio de transporte. Mas não é o meio de transporte, é o meio de comunicação, porque transporte era a tropa e o carro de boi, que transportava as coisas. Agora, o cavalo já levava a notícia. A independência do Brasil, quando o Rio Branco lá, que veio do Rio para São Paulo, ele teve que estourar 2 cavalos. Você sabe dessa expressão? É que você anda e depois o cavalo cansa e nunca mais ele aguenta aquele ritmo, né? Aí, por uma questão por isso que tinha aguar, né? aguar também. Aguar é porque o cavalo faz um esforço extremo. Extremo, e depois ele não recupera, né? Mas aí tem uma história interessante que você convém deixar aí Registrado. O meu avô Severino, ele era formado na primeira turma de odontólogos, odontologia em Ouro Fino. Era uma escola que foi implantada pelo pessoal da monarquia. Monarquia. Então, ele, aonde chegava, ele então já tinha um diploma e o título que na época falava que era doutor, né? Doutor. O dentista é o doutor. Então, ele atuava assim, de forma muito, de pouca forma, mas ele fazia... chegava, pela formatura dele, eles nomeavam ele delegado. Então ele foi delegado em várias cidades, né? Ele foi companheiro do Zequinha de Abreu em Santa Rita do Passa Quatro, né? Ele foi morador em Cajuru, também teve essa função. Ribeirão Preto, ele foi morador, na Restinga. E naquela época o título delegado era mais ou menos aquele reconhecido pelo governador, nomeava sem que houvesse concurso, né? Uma pessoa de bom senso. É dali que vem a palavra xerife ou não? Sim, mas o xerife era um nome já designado, mais vulgar. Mais pelo lado do cowboy, do norte-americano, ele era o xerife, né? Mas era isso. Mas que história bonita, hein? A gente contar. O sobrinho dele, o Cabi, né, do César, do
César Couto Rosa, né? Aí ele tem um livro muito importante dessa região aqui de Altinópolis, todinho da região, que chegaram os... Que família que era dele? A Figueiredo? Figueiredo. Figueiredo, né? É uma familhona grande que vieram de Minas, né? Um dos companheiros nossos do Manga Larga fez um livro brilhante também, que ele tem Figueiredo Do nome? do nome, de descendência, mas o pai dele era da família Palma, né? E o senhor Luiz Palma foi um dos grandes criadores da racha, também como o Tonhão. Eu chego a dizer que o senhor Luiz Palma fez uma linhagem de animal premiadíssima. Até hoje eles buscam esse animal, chama Aras Esperança, também é na beirada da rodovia, entre Batatais e Altinópolis, né? E ele teve uma vida longeva, e o filho dele agora, o Luiz, José Luiz, escreveu um livro explicando, inclusive, a sequência familiar, os Figueiredo, o pessoal dos Palma, e conta, inclusive, esse conflito que teve aqui na região das Anselmadas, né? Parece que eles tinham aí uns parentes que tinham territorialmente a obrigação de cuidar, zelar do território. E que o parente dele escolheu o lado mineiro, né? O livro conta isso, né? Embora eles fossem paulistas. Eu vou fazer a pergunta, é um outro caso. O doutor, nós estamos aqui pertinho, o Timanel eu já levei lá, ele conhece a região de Jacuí. Você conhece aquela região ali, a história dela? Muito superficialmente, não sou, por passagem. Nós tivemos lá, e quando chegamos, logo um senhor comerciante prontificou em dar alguns detalhes de história, e eu não sabia. Ali foi capital do Brasil por um dia. Isso. Eu acho que na época isso acontecia. Porque não tinha... O representante chegava ali na região, e ele sendo a autoridade que representava vamos dizer assim, o presidente, o governador, né? A pessoa nomeava o município como capital. Como se fosse capital. Como se fosse capital. Isso aconteceu muito. Eu fui visitar e a história conta de Aceburgo. Aceburgo aqui perto de e aí Mococa. Aceburgo também foi capital do país, porque eles queriam fazer com que o Rosa, né, que fosse ministro, né, e ele não aceitava ser ministro, e quando ele aceitou ser ministro, ele teve uma vida muito precoce, acho que coisa de meses que ele acabou falecendo. É uma história bonita, mas é sempre isso, o governo... Também o contato com a capital era muito difícil, né? A região, chegar aqui... Vargas, quando foi visitar essa região de Minas Gerais ali, onde é o berço do Manga Larga Machador, né? Ele também nomeou a gente sabe por isso, porque está em livros, né? E eles registram que nomeou naquela ocasião, aquele dia, como a capital. Ele até tem fotografia, ele não sei se andando ou só montado num cavalo machador, né? Famoso da época, uma origem, né? E ele era... o Meirelles
que tinha assim algum pouco mais de leitura é que fez o discurso. E eles descobriram que o Getúlio Vargas gostava muito de coxinha de codorna. Então, nesse dia houve uma caça à codorna e a esposa desse Meirelles é que fez vamos dizer assim, cozinhou a codorna. E naquela ocasião já era que esse petróleo sempre foi muito valorizado, ele era um precursor da Petrobras, né? E a reivindicação era de que se instalasse um local para ter abastecimento de petróleo lá na região. É uma história bonita dessa. Bonita história. Nós estávamos falando porque o tio Manel, ele vai fazer 88 anos, né, tio? A região de Cruzília. Cruzília. Cruzília é a região onde ele teve, é onde tem o Campo Lindo, é onde tem o pessoal do Angaí, o pessoal que hoje faz a história. Tem inclusive um livro lançado agora pela Associação do Mangalaga Mineiro das fazendas que deram origem. Né? É uma situação interessantíssima, contada através do cavalo. O cavalo. O cavalo era o meio de transporte. O corcel quer dizer cavalo, né? Cavalo. O que a gente anda, lembra do corcel, é da Ford, né? O carro da Ford, sim, né? Aí, ô tio, que bom a gente conversar. Com quem tem história, né? Aí também a gente vai conversando e aprendendo. Ô, doutor, eu vou dar uma cutucada numa outra vertente. A pecuária, o gado, sim, o giro aqui dessa região. Sim. Você conhece um pouco a história do primeiro touro que veio importado? Da onde? Como é que é essa história bonita? Que verdade, aí é uma coisa assim... Tem o pessoal, o Dr. Julinho Costa, que tem uma história bonita com o giro. Né? Indivíduo que eles até hoje têm uma linhagem conservada. Mas eu tenho uma história na família que o tio Fábio, muito jovem, né? Teve uma... não sei especificar muito bem, mas ele teve uma amizade, um conhecimento com um importador de gir e veio de navio esse gado, da Índia direto para Santos. E, coincidentemente, ele já atuava nessa área de representação rural. E ele foi convidado, esteve lá e um desses animais, a vaca pariu no navio. Parece que haviam três bezerros que o proprietário indicou para o tio Fábio para ele escolher um. Né? E ele escolheu e trouxe para Franca. E a Tivele conta que ela inclusive trouxe, em alguns momentos, esse bezerro, ele veio até de carro, segundo ela disse, por uns momentos. E criou esse bezerro e ele foi registrado como Krishna Xeni da Cachoeira. E esse boi, ele se tornou um grande campeão. E naquela ocasião tinham grandes exposições agropecuárias. Né? E ele ganhou em Franca, em Barretos, e disputou até com um animal do Marajá da Índia. E ele foi campeão mundial. E o tio Fábio tem essa história, registro.
E tem, inclusive, eu Cadeira não tá recentemente vi... Hein? Essa cadeira não está mancando com o senhor, não? Não, tá Não. ótimo, aí era. Porque o Zé Carlos caiu de uma cadeira dessa aqui hoje em dia. Recentemente eu vi o troféu dado pelo Marajá para esse indivíduo. É. E é uma coisa assim, que eu posso te dizer o seguinte, eu andei no lombo desse boi. Eu jovenzinho, eu ia para lá e foi um boi assim criado como se fosse uma coisa da família. Da família. E ele, com mais de 1000 quilos, eu já andei no lombo, tinha um cupim muito Avantajado. mas era um boi de índole muito boa e produzia uma vacada leiteira. E isso chegava aí caminhões de pessoas quase que do estado inteiro, às vezes de algum outro estado, para ser patriado por ele. E ele foi um boi que, ao morrer, foi até embalsamado. Foi uma coisa assim, um indivíduo que a gente queria realmente eternizar. Cris na Xeri da Cachoeira. Esse era um boi que eu conheci, montei nele como assim, menino, coisa arteiro, né? Eu montei nele. Aventureiro. Aventureiro. O doutor, aqui em Cássia também tem uma origem do gado dos Machado, né? Tenor Machado. Então, pessoal, os Borges também tem. E acho que hoje, ali em Sacramento, o pessoal dos Andonários, eles têm também alguma criação nisso. Né? Mas o pessoal que eu tenho conhecimento, visitei recentemente, é o Dr. Jolie. Ele mantém aqui na estrada saindo para Ibiraci, né? Tem bons tourinhos ali e mantém a linhagem dele. Né? Gir. Né? Hoje o Brasil foi encantado pelo, também de origem indiana, né? Que é o Nelore, né? É uma raça que se adaptou muito bem, melhor aqui do que propriamente dito na Índia, né? Hoje o Brasil, o rebanho Nelore hoje é o campeão em tudo, né? Em volume de criação de gado, exportação para carne, tudo, né? Nós estamos exportando gado vivo agora, né? Até houve uma polêmica no ano retrasado, tudo, mas está exportando. São indivíduos, ou que seja para consumo humano, ou também para fazer reprodução lá, né? espalhar a raça. Nós importamos lá atrás da Índia e estamos agora devolvendo. Né? Mas isso é bonito, né? Isso é bonito. Eu gosto muito dessas histórias de roça, de fazenda, que os meus parentes lá eram também. Eu lembro de um tio, e aqui eu vou até refazer esse registro, tio Aristide, quando ele comprou um touro holandês, puro sangue que eles falavam, e para fazer o cruzamento com vacas que tinha muito indo Brasil, né? E tinha um pouco de gir também. E a maior parte do rebanho lá daquela região era o peduro. Peduro é que não tinha raça, era o vira-lata, né? Mas essa mistura do que tinha. Do que tinha. O gado giro, o gado que origem, que acaba virando um gado quase que brasileiro. O girolando é uma coisa criada na região lá, como sendo uma raça, né? Que é a vaca holandesa produzindo com o touro gir. Então dá um girolanda que é uma vaca de grande produção de leite. Né? Ou vice-versa. Ou vice-versa, porque era o boi gir com a vaca holandesa, né? Ou o indivíduo holandês com as vacas gir. Né? Ambos têm muito sucesso, porque criam um gado muito rústico
e que fica muito Produtivo em produtivo leite. e adaptado a clima. A né? clima, né? Nós temos assim, um problema sério nosso é quando vem gado peludo, né, que a gente fala, né? É. E ele aqui no Brasil, nós temos uma incidência de carrapato muito grande e isso não tira uma boa quantidade do leite que ela iria produzir para combater o carrapato que está na própria carrapaça dela, né? Então, o gado que adaptou no Brasil, esse girolando, ele tem um pelo bastante curto e consegue manter um pouco aplicação de remédio para poder o carrapato não infestar. Não infestar muito. O doutor, agora eu vou terminar aqui falando que primeira profissão minha é tirador de leite. Menino. E o meu irmão mais velho, que tirava leite bem, ele tinha uma coisa a mais, era vendedor de leite. Oh, que bom. E quando ele vendia leite, ele exigia 4 notas. Porque era 4, daquela nota amarela de R$2 era 2. E duas, se desse 2 daquela, ele não queria. Ele tinha que ter 4 notas, que era a mais simples, que é a menor, né? E então ele contava, quanto que é o litro de leite? Ele falava assim, 4 notas. Aí a pessoa que fosse dar 2 notas amarelas para ele não aceitava. Sim. Ele falou, não, eu quero 4 notas. Ele que não tinha outra nota. Foi muito bom. E eu quero agradecer. Eu posso colocar lá essa história bonita? Depois eu vou passar o WhatsApp aonde vai ser colocado. Essa semana eu conversei com um aviador, semana passada, José Henrique Bitarello. E ele contando as histórias lá do campo antigo de aviação. E foi muito bom. Hoje eu tive essa honra. Henrique Bitarello, filho do Hugo Bitarello. Hugo Bitarello. E agora eu tive essa honra de conversar. E eu estou fazendo esse registro, doutor, aqui, porque é um registro único, numa hora, num lugar simples, e a gente abriu o coração para contar uma história bonita, que fica aqui um registro muito grande, que há muita riqueza nesse conteúdo aqui da nossa conversa. Nós temos que fazer certas homenagens, né? Hoje a gente tem propriedade aqui nessa estrada velha de Batatais. Ah lá, quem foi conhecer? Ele nasceu praticamente lá. Né? Isso aí Nasceu aí era o caminho da roça meu. Hoje a estrada está asfaltada, está extraordinária. Deixa eu te perguntar, acho que eu achei sua, não é? As duas Os cabides tem escrito? Marta. Ô tia, eu posso ficar com dinheiro para mim? Eu recebo? Ah, tia, ela não quer receber. Aí, ó. Ah lá. Então, Tá certo? tá certo. Aí. Nós tivemos muito apoio. E aí eu gosto de fazer sempre homenagem. Não pelo sucesso que se obtém, mas pelo trabalho que é feito. Né? Esse trabalho de buscar a melhoria dessa estrada veio aí desse trabalho do Engel, trabalho do nosso Gilson de Souza e trabalho do Alexandre, que agora se tornou realidade. E uma promessa que veio da época do nosso ex-governador, né? Ele era o vice do Dória, né? Ele esteve em Franca e prometeu que se nós colocássemos o projeto em tempo para licitar, ele faria a licitação e fez. Né? Mas ele não teve o sucesso de ser reeleito e aí o doutor Tarcísio de Freitas foi... realizou a obra. Realizou a obra. Mas com tempo recorde. Mas o Tibanel, fomos lá, ainda não tinha, né, concluído, né, tio? Não. E o Tibanel ficou vibrando ali, porque ele andou o tanto de carroça ali, né, tio? Todo jeito que você pensa. A pé, caminhão do leite. Ele andou ali naquela coisa. Uma carona para ir a pescar. Então fica esse registro dessa... aquilo ali vai um movimento muito grande, o desenvolvimento daquela região. Né? Ali tem grandes propriedades, né? E vai trazer um desenvolvimento muito grande. E é bonita aquela região, né? Ainda não inaugurou. Já inaugurou.
Está entregue. Está entregue. O governador, Aonde ele pôs a placa? aqui do lado da onde hoje é o Risate. Ah, onde o risado É, aqui. é ali no aeroporto. Fez uma Obelisco. rotatória Eu vi a magnífica. rotatória. É. Eu achei que aquela Fez a placa ia placa. ser colocada lá no Belo Horizonte. Não, Lá, porque lá está mais ou menos no meio. o Belo Horizonte agora nós estamos fazendo um trabalho, primeiro aquela estrada ser denominada, aquela que nasce no Belo Horizonte e vai à direção para o Patrocínio Paulista, Estrada Municipal Orlando Zanetti. Orlando Zanetti faleceu agora há pouco Faleceu tempo. recentemente, era um grande produtor rural, Ele era história freguês, ele era freguês magnífica. meu. Orlando. Ele merece essa homenagem. Ele freguês meu, ele E era. Quando eu tinha um nós boteco. estamos trabalhando para que a estrada ali seja denominada e homenagear ele. Tem o Orlando, tem o meu de Badoc, lá embaixo. É. Santa Ilha. E a gente quer que seja mais uma vicinal que liga Franca a Patrocínio Paulista. Muito bom. Atualmente eu sou o presidente do sindicato Patrocínio Paulista, o sindicato patronal. Então, como a gente tem que puxar a sardinha um pouco, saiu uma reportagem essa semana que Patrocínio Paulista é a cidade mais silenciosa do estado. É uma cidade tradicional e que tem tido essas particularidades, né? É uma cidade... Você conheceu o senhor Emílio Bertoni? Conheci muito. Foi meu contador. Seu contador? Foi meu contador. Ele é meio parente da família Ponce, porque tinha uma Bertoni casada com Alonso Ponce. Não é, tio? Alonso Ponce, a mulher dele. Alonso, que a Faísca matou. Que a Faísca matou. A mulher dele era Bertoni. Bertone. Ô, doutor, aqui está dando um sinal e eu quero já parar. E eu quero registrar a minha gratidão de poder fazer um registro tão bonito desse. É difícil a gente parar um pouco. Mas eu queria uma hora encontrar de novo, a gente conversar alguma coisa, um tema, né? Eu tenho um primo historiador em Batatais. Ele chama Carlos Roberto Meireles. Ele trata de Beto Meireles. Ele deve ter já uns 4 livros escritos sobre a linhagem Meireles, né? E ele tem, por parte de mãe, Junqueira. Então ele junta muito também a história da as famílias. Né? Junqueira e Meireles. Né? E tem também essa ligação com o Souza Meireles. Né? Eles também têm essa ligação. E é um historiador magnífico. Então eu leio a história dele e vou reproduzindo minimamente, né? A gente não vai com toda a primazia que ele faz. Muito obrigado. Deus. Agradecer aqui, doutor. Tava com saudade dessa. Saudade. Obrigado, eu fiquei muito contente. Eu quero registrar aqui a minha gratidão. Meu campo. Esquina. Então, eu lembro Ele dele. saiu dali debaixo do barulho, lembro foi. dele. Caminhou, atravessou a rua, pegou na trabalhar. praça e subiu. E é tudo bem. E eu tive... 15 anos ele ficou no poder. E eu conheci o Jânio Quadros sentado, porque ele Esse eu não pediu conheci, o não. lanche de mortadela na frente do Hotel Francano. Da frente do hotel. Na frente do hotel. Jânio Quadro. Ô, gente, valeu. Foi tão bom. Retalhos de história. Obrigado. A Câmara perdeu muito Que isso. Eu fiquei com a contente. sua ausência. Um abraço. Mas foi muito bom. Ô, tio Maria, agora quer ver quem é que vai colocar isso aí. Depois, você passa amanhã depois aí. Não, mas ele vai colocar essa caixa lá dentro. Eu coloco. Não, Cola. ele já está acostumado, ele põe. Ei. Força. Caramba. Tem muita fã. Ele tá pensando que tá andando a cavalo aí, ó. Aqui. Cabide não é dele, não. Ô, tio Inês. Obrigado da senhora, viu? Obrigado, viu? Ó, ô tio, fala pra tia Inês não ficar com raiva de mim, não. Hein? Fala pra ela não ficar com raiva de mim, não. Vai lá pegar os cabides. Você vai lá que eu é aqui. Pode dar uma olhada, lá que eu é aqui pra você. Sabe, eu quase fiquei paraplégico há uns 6 meses atrás.
Eu estava brincando de basquete com a minha neta e tropecei, fui 4 metros de ponta assim e quebrei o pescoço. A C2. C2, Usei o tal do o colar. colar. E É. hoje eu estou sempre agradecido a Deus de estar podendo andar, fazer tudo. Isso é bom Mas demais. eu lembrei da cena no dia. É, Fica impressionado, né? a minha foi T12, foi embaixo, aí foi complicado. Ô doutor, deixa eu só contar uma aqui pro senhor, da tendo aqui. Eu falo muito em velório. Sim. E de primeiro eu usava muito essa expressão de que eu usava muito essa expressão de que de primeira a pessoa morria de coice de animal, uma chifrada de um boi, né, uma picada de cobra. E eu usava a expressão, hoje a serpente negra do progresso é o asfalto, né? E que tem levado, porque o cavalo hoje é o carro. Eles estão abusando de velocidade. A moto é uma versão de Ontem é um mosquitinho. é um mosquitinho. Ele já passou. Então a gente tem que estar atento e saber que a gente também está aí vivendo essa aventura de caminhar, né? Mas tem gente que quer caminhar depressa demais, né? Então abusa, acontece. Ó, um abraço pro senhor. Obrigado. Ô tio, valeu. Obrigado. Tem nada a ver. Aí, ó.